Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Queria a ajuda de vocês aí para me dizer se vocês estão me escutando bem no chat. Quem puder fazer essa gentileza aqui, eu agradeço. Hum. Opa. Obrigado, Marco. Eu vou esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos para a gente começar, para dar todo mundo tempo de todo mundo entrar. Mas vamos tentar respeitar ao máximo o tempo de todo mundo aqui. Então, para quem não conhece, essa é a nossa série de webinars. A gente tem basicamente 3 tipos de webinars. A gente tem o Compliance Talks, que a gente basicamente traz compliance officers do mercado para discutir desafios, fazer benchmarkings com o público. E esse aqui é o Click Compliance Live, que a gente traz especialistas na área, consultores, que trazem sites, ideias, e normalmente a gente complementa com como é que o Click Compliance ajuda nesse processo que normalmente o consultor traz, né? E a gente também, para quem é cliente da Click Compliance, a gente tem um evento fechado, também com consultores do mercado, que é um público mais restrito, que tem mais liberdade de trocar informação, porque basicamente a gente está aqui conversando entre pares para fazer benchmarking, trocar ideias, etc e tal. Esse é o Compliance Expert. E hoje, então, a gente vai dar início ao nossa live Click Compliance. Eu estou muito feliz hoje, a gente tem um convidado especial, o Bruno Ferola. Vou pedir para ele se apresentar, que o currículo é extenso, então eu posso deixar alguma coisa para trás. Bruno, você já está conseguindo compartilhar aí a tela? Perfeito. Pode se apresentar aí e dar início à sua apresentação. Obrigado, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse momento ele é incrível, até porque a gente já tem conversado bastante sobre essa sinergia, né, entre tecnologia, entre serviços de compliance. E uma coisa é certa, não adianta prestar serviço de compliance sem tecnologia. A gente se perde muito, fica uma coisa muito artesanal. E aí, no momento que a gente se depara com uma situação que precisa realmente demonstrar que o programa existe, ele é efetivo, as pessoas estão trabalhando nele, não dá para perder tempo buscando documento, né? Então, sempre quando existe uma solução que a gente consegue concluir pelo menos os principais itens, né, dentro de um programa, de uma maneira fácil, rápida, que a gente consegue, de fato, conseguir ter um acesso transparente e evidente ali, isso facilita bastante. E eu sou muito fã, até porque eu já sofri muito com isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história rapidamente, até para a gente não desvirtuar aqui o nosso assunto, que é um assunto bem relevante em relação à certificação e selos, né, de programa de integridade. E aqui eu já faço o meu primeiro disclaimer para que meus professores do mestrado profissional não fiquem chateados comigo, mas eu não acho que um programa de compliance pode ser certificado. O que a gente certifica é o sistema, né, o sistema de gestão de compliance. São coisas bem diferentes, né? Um sistema ele acaba sendo muito mais um vídeo sobre aquilo, né, que a gente vai tirando fotos ao longo do tempo e vai conseguindo evidenciar cada etapa do processo. O programa ele é vivo, ele existe hoje, existe amanhã, então certificar um programa, a gente vai diminuir a sua importância. Mas me apresentando rapidamente, eu trabalho atualmente na PIB Compliance, sou o sócio aqui da prática, né, realmente da consultoria, acabo atuando como advogado há pelo menos mais de 10 anos ali, e atualmente já mudei, saí do direito, acabei vindo para a consultoria mesmo, porque foi onde eu me encontrei. Atualmente, a gente tem uma liberdade maior de prestar serviço como compliance officer terceirizado, auxiliando empresas que têm problemas, inclusive, em segurança da informação. Então, a área empresarial que a consultoria permite que você atue é muito melhor do que a área jurídica, que você tem alguns segmentos
mas óbvio também algumas limitações, né? Sou mestrando em Direito Público e especialista em Compliance pela GV. Enfim, já trabalhei em algumas instituições, Banco do Brasil, Pinheiro Neto, Ambev, Telefônica, Price. Rodei bastante nesses últimos 15 anos, mas eu sempre gosto de comentar que o meu começo foi no concurso público mesmo. Eu estava prestando faculdade para entrar na PUC em Direito, acabei no mesmo momento ali prestando um concurso para entrar no Banco do Brasil, felizmente fui aprovado nos dois, então comecei minha carreira bem cedo. O que me deu bastante experiência prática, até porque quando eu comecei não tinha muito essa história de integridade e compliance, né? Existiam vários itens relacionados a isso, e o fato de ter começado em instituição financeira me trouxe uma bagagem de governança muito grande. E quando a gente fala de sistema de gestão, a gente fala de governança, a gente fala de KPI, de evidência, de eficiência, né? E aí, obviamente, tem algumas atuações aqui voluntárias na Rede de Governança Brasil, na OAB, enfim, e graças a Deus também alguns convites para lecionar, que é uma paixão. Mas basicamente o que eu poderia trazer aqui como uma modelagem básica, né, para qualquer tipo de processo de avaliação ou certificação de um programa de integridade, né? E aqui eu estou falando integridade porque a gente está trazendo um pouquinho mais aquele compliance anticorrupção. Mas eu poderia também utilizar essa modelagem para outros processos, tá? Um processo, inclusive, aí que a gente está conversando muito ultimamente, que é o processo de ESG. Então, basicamente, tudo que a gente tenta estabelecer é um sistema. E nesse sistema, a gente tenta sempre juntar uma pecinha na outra. E quando a gente consegue estabelecer essa correlação entre uma atividade e outra, é onde a gente tem a tecnologia como nosso maior aliado. No momento do desenho, não adianta a gente criar essas torres de integridade que a gente está acostumado, a prevenção, detecção e resposta, se a gente não tem ali um processo de acompanhamento dessas atividades. Até porque, quando a gente começa a observar, e essa é uma modelagem que a CGU, o DOJ, enfim, até o Ministério Público Federal, as leis anticorrupção brasileiras e americanas defendem esse tipo de estrutura. O que eles não dizem para a gente quais são os indicadores por trás do programa, o que a gente precisa acompanhar dia a dia, mês a mês, semestralmente. Eu tenho que criar a mesma metodologia para uma empresa grande, para uma empresa pequena, para uma filial, para a sede tem que ser diferente. Então, se eu atuo no Brasil é uma modelagem, se eu atuo globalmente é outra. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Eles simplesmente te dão aquele primeiro passo. O resto, pessoal, a gente precisa desenhar com base na nossa realidade. Então, sempre começa com o compromisso da alta liderança, passando pela avaliação de risco, criação de conduta, código de conduta e política, o que ajuda bastante a gente ter um repositório sobre isso, um sistema de gestão de avaliação de risco, um canal de consulta. Não dá para ter um canal de consulta que é só um e-mail, a não ser que você tenha um e-mail específico para isso, um drive específico para isso, mas é muita coisa solta que você precisa gerenciar. Treinamento e comunicação, já foi-se o tempo de você dar um treinamento, uma prova escrita e ficar acompanhando ali se a pessoa faz a prova e te entrega no final. Não adianta. Hoje existe muita tecnologia que a gente consegue absorver para isso, principalmente para as comunicações. Deixar a comunicação já estabelecida naquele dia, naquele prazo, isso tira um peso enorme da execução do programa. Padrão de medidas disciplinares, aí eu entendo que esse é um padrão, aqui a aplicabilidade dele é mais pessoal mesmo, porque a gente precisa discutir no comitê, precisa debater caso a caso, mas é importante ter um repositório sigiloso sobre isso, né? Justamente para que a gente consiga ter segurança no parecer do programa. A gestão de terceiros é o que está realmente bombando. Talvez por uma série de situações na mídia envolvendo questões com as vinícolas, por exemplo, ou prestadores de serviço na área de segurança, como foi o caso do Carrefour, que foram envolvidos desde cachorro até pessoas. Então, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer programa. Fazer essa gestão internamente, sem o apoio, é muito complicado. Por quê? Porque a gente é sugado pela rotina interna. No alinhamento com as áreas, na resolução de consultas, na gestão do canal de denúncias, os terceiros acabam ficando para depois. Mas boa parte dos problemas acaba vindo desse público. E aí, geralmente, é estabelecer um processo, tanto de avaliação interna, quanto de monitoramento, quanto até mesmo de rescisão. Isso tudo atrelado a um canal de denúncias, amplamente divulgado, o comitê e a revisão e monitoramento. Então, tudo que eu falei para vocês não é novidade. Não é novidade.
E é o que são que as metodologias também começam a trabalhar, pelo menos nessa estrutura base, da mesma forma. Então, quando a gente lê o DOJ, o FCPA, eles defendem a mesma forma de defesa nas instituições. CGU, os dois processos da ISO. Ah, Bruno, mas aqui eles mudam uma coisinha, muda outra. Muda, mas você pode ter certeza, a estrutura inicial é a mesma. Certigov, que é uma certificação privada, eu vou falar uma por uma aqui, daqui a pouquinho. O Proética, só que o Proética, ele costuma mudar um pouco o modelo de avaliação, ele vai um pouco mais na questão quali do programa, então ele até menciona no edital que ele pode ligar para os seus colaboradores para perguntar sobre o seu código de conduta, sobre o canal de denúncia. O Etsphere, que na minha visão no Brasil não pega, entretanto, a instituição que tem o Etsphere é uma das instituições que tem um grau de integridade muito alto, que é a Natura. Ela vem esse ano pausando o Etsphere. A Telefônica já conseguiu também, mas ela é muito cara. E talvez outras possam fazer o mesmo objetivo estratégico empresarial do que ela. Da SC 10.000, que é uma certificação que foi inclusive citada em alguns editais, como talvez uma que poderia ser seguida, entre outras. Bruno, por que eu escolho uma certificação e um selo de integridade? Qual que é o motivo? Pessoal, tem, na minha visão, dois. O primeiro, porque ele é um processo natural de evolução. É natural. Em algum momento você vai querer buscar ser avaliado em relação a isso, porque você já está com o programa rodando e é uma forma também de você sair da zona de conforto. Esse, para mim, é um ótimo motivo. Testar o seu trabalho, mas sem compromisso. A pior coisa aqui é o compromisso. Porque o conselho exigiu, porque eu estou com um acordo de leniência, porque eu estou sendo investigado, aí você traz muita pressão e expectativa, fica mais difícil conseguir. Perde-se o foco. E o segundo ponto que eu vejo é uma questão de credibilidade perante o mercado. Você ser contratado ou contratar tendo o selo, uma certificação do sistema, te eleva, te traz um outro patamar. E cada uma delas tem um custo, um tempo de obtenção. Vou começar pela preferida de todos, mas uma das mais difíceis, que é o Proética. Proética é um selo Proética da empresa, né? Ética, da CGU. Ela é pública, né? Então, assim, todo mundo pode se inscrever, é brasileira, tem um ciclo anual de inscrição e a avaliação demora uns 6 meses, então não é rápida, a ISO é mais rápida. É feita por meio de questionários, então eles te mandam questionários, você responde, inclusive encaminha as evidências, é muita coisa aqui, é um conjunto normativo grande. Eu sei porque eu atendo clientes apenas ajudando eles a obterem um Proética, porque eles não conseguem fazer internamente com a equipe, trava o dia a dia, e trava mesmo. Eles podem também fazer entrevistas de mercado com você ou com seus colaboradores. Eles fazem uma pesquisa de informações públicas. Aqui tem um ponto que é muito chato, às vezes tem uma empresa que foi investigada e o Proética fala assim, não, mas você já teve problema no passado, eu não quero realmente te dar uma nota alta. E tem uma premiação, um momento que eles premiam o reconhecimento público, é muito legal. A Certigov, na minha visão, é uma certificação muito interessante. Porque ela é privada, ela não é muito cara, assim, dependendo do tamanho, mas assim, ela gira em torno de 4 ou 10 mil reais, pela minha experiência. Pode ser mais cara também, dependendo do tamanho. Mas assim, ela é muito honesta no seguinte sentido, ela se propõe a olhar o seu relacionamento com o governo. Ela olha a cultura, ela olha processo, ela olha o sistema, mas assim, ela foca muito em relações com o governo. Então, se você tem uma instituição que tem uma relação intensa com a área pública, em contratações, ou você participa de licitações, ou você tem um faturamento muito atrelado a esses contratos, a Certigov é uma certificação interessante de ser estudada. Ela é brasileira, tá? Ela é privada, são consultores que têm experiência larga no mercado, inclusive com a ISO. É por meio de questionários e entrevistas. Então, tem um momento que eles fazem essa metodologia, muito parecido com a ISO. Tem um ciclo de manutenção. Então, todo ano, você precisa realmente atualizar o que você enviou anteriormente, mas você tem o selo por um determinado período de tempo. Então, se você conseguiu o prata, por exemplo, você fica 2 anos sem precisar ser reavaliado. O ouro, eu acho que são 3 ou 4. E o bronze é ano a ano. Mas, assim, é interessante, você pode publicar isso, pode fazer um alvoroço no LinkedIn, isso traz credibilidade. A ISO é a minha preferida. Por quê, Bruno? Porque você trabalhou na elaboração da ISO? Não. Mas é porque a ISO, ela mudou meu entendimento.
Tem até um errinho aqui da ISO com 2S, peço desculpas, mas assim, vou até consertar agora. Sabe como é, Marcela? A gente que é aqui, compliance, vê o erro, tem que consertar, não adianta. Mas aqui, pessoal, o que acontece? A ISO, isso inclusive eu escrevi uma tese de mestrado sobre isso. Eu consegui comprovar que a ISO, ela te força a evoluir muito o teu programa de compliance. Porque a ISO, ela trabalha não somente com questionários e entrevistas no processo, mas você tem, dentro do sistema de obtenção, duas figuras, de auditorias e acreditadoras. Qual que é a diferença? A acreditadora é aquela que te acredita, ela te dá um crédito que você está no caminho certo em relação à obtenção da certificação. E a auditoria vem e atesta. A acreditadora, ela faz uma simulação com você, ela te ajuda. Ela mostra quais foram as não conformidades, onde você precisa melhorar, para que você chegue no dia da prova um pouco mais seguro. Mas pode acontecer de você passar na acreditadora e no dia da prova não passar. Tem o ciclo de manutenção anual e ela te obriga a conversar com todos os departamentos fim da empresa ou da instituição. Então, não adianta só certificar o teu sistema de compliance, ela quer ver também os outros sistemas. Então, ela mexe com essa questão cultural e ela traz muita relevância ao trabalho. Por que eu mudei meu entendimento? Porque eu achei que o sistema da ISO ele era muito documental. Ele criava muito sistema de papel. Mas depois eu fui entender que tem uma metodologia por trás, fui convidado a fazer parte, aí eu mudei meu entendimento. Então, dentro de um processo de auditoria da ISO, você tem um sistema, é 90% o caminho andado. Você abrir o sistema, mostrar que ele está ali protegido, que tem senha de acesso, que está tudo organizado. Porque se você ficar abrindo pasta ali, o auditor ele não tem muito tempo. Ele te dá 5 minutos para você comprovar que você tem uma rotina de brindes, por exemplo, implementada. E se você não achar na hora, ele te dá mais 30 minutos no final do dia, mas assim, você não tem tempo de buscar. Então, ele é muito, muito punk, assim, cansa, mas é muito interessante o processo. Eu geralmente indico a ISO em programas que estão no seu 2º a 3º ano de execução. Certigov, no seu programa no 2º ano, e o Proética depende do seu objetivo, mas de 4 a 5 anos eu acho que é interessante. O Etsphere eu só trago para conhecimento porque ele não é utilizado no Brasil, ele é muito caro. Mas tem instituições que recebem o Etsphere, que são patrocinados por multinacionais que você presta serviço, por exemplo. Então a Dell faz isso, por exemplo, a Dell vai lá, paga o Etsphere, seleciona alguns fornecedores e pede para que eles passem no processo. Segue também a questão de due diligence de questionários, é internacional, é em inglês, inclusive. E ele olha mais do que o aspecto de sistema e política, o aspecto cultural. Então, ele quer observar o que você fala de cultura em toda a política e procedimento que você tem. Se você reforça isso em comunicação, nos treinamentos, no canal de consultas, no de denúncias. Ele quer saber se a cultura existe. E a cultura, a gente sabe, é muito difícil mensurar. Não é só naquela pesquisa. Tem que estar em outras evidências. Então, por isso a Etsphere é muito legal, mas é pouco difundida no Brasil. E aqui eu trago, pessoal, algumas questões, aproveitando aí que eu tenho mais uns 5 minutinhos, que geralmente me perguntam na minha atuação, assim. Todo mundo me pergunta isso. Aí o que eu fiz, Marcelo? Eu fiz um FAQ. Assim, ó, tá aqui, já antecipando aqui as discussões. Bruno, qual que é a diferença entre programa e sistema? Programa, pessoal, é tudo que você tem dentro das suas atividades de integridade. Aspectos subjetivos, objetivos, formalizados, não formalizados. Assim, ele é mais abrangente. O programa, no final do dia, ele é uma forma bonita de você organizar controle, sistema e processo, tá bom? Que pode ser de integridade, pode ser de outras coisas que façam menção ao programa, tá? Então, uma política de reembolso, por exemplo, é uma questão de programa de integridade. Uma política de viagens também é. E que não necessariamente é de um sistema de integridade. O sistema de integridade, ele é mais restrito. Ele é um sistema que propõe a ter mais a questão do acompanhamento e da melhoria contínua. Por isso que ter um sistema de tecnologia que te ajude a suportar o programa te garante um sistema eficiente, rápido, transparente. Você consegue facilmente entender qual que é o teu problema do dia, onde que você está devendo, o que você vai reportar. Pessoal, para quem tem rotina com comitê, com alta liderança, mensalmente ou a cada 2 meses, o sistema ele é a prova de balas para qualquer questionamento de erro numérico.
A pior coisa, que eu já passei por isso, é você chegar um dia antes de uma reunião com diretoria, ter que bater número. Não dá. Não dá. A melhor coisa é você tirar um print do sistema e colocar no PowerPoint. É. Rápido, fácil, crível, mas o sistema está errado. Aí é uma outra discussão. É uma outra discussão. Aí eu vou ter que ver quem está alimentando o sistema. Mas assim, que somos nós, né, no final do dia. Mas pelo menos eu não fico ali cruzando base. Pelo amor de Deus, sou advogado, é difícil. Acreditadora, certificadora, eu já falei. Uma vem pré-auditoria, outra na auditoria especificamente. E para você se tornar uma certificadora, você precisa de algumas autorizações, tá? Uma que eu usei recentemente foi a RINA. A RINA é acreditada pelo Inmetro, então ela pode. E uma outra que eu usei foi a Tradius, como acreditadora do meu amigo Jefferson, enfim, que ele me ajudou também a construir. Então, ou tem também a QMS, que também é muito legal de mercado. Enfim, estou falando aqui a turma, tá, Marcelo? Mas assim, é mais para mostrar que você pode buscar, inclusive, auditores líderes, tá? Que fizeram um curso da BNT, enfim, tem muita gente que faz isso como uma fonte de renda extra. Então ele vai lá, faz um trabalho fora do horário de trabalho, porque ele já faz a ISO internamente, então ele pode ir lá buscar isso numa empresa. Acontece, é legal, é bacana. Bruno, é obrigatório ter certificação e selo? Não, não é obrigatório. É bom ter? É. Mas eu vou te falar uma coisa, é difícil obter, é mais difícil manter. Cuidado. Você vai lá, consegue a aprovação da diretoria, coloca um caminhão de direito, contrata aí o Bruno, Marcela para te ajudar a construir, no segundo ciclo tem que manter. E o que a gente mais vê em programa de integridade, ele começa bombando, cheio de gente legal, e aí permanece com um gerente, um head e um estagiário ali para manter não sei quantos pilares. Então, cuidado. Então, se você for se propor algo, pensa na continuidade, não pensa só no resultado a curto prazo. Bruno, posso acumular? Não sei se vocês lembram, assim, quando a gente vai em evento, geralmente tem aquelas pessoas com 5, 6 medalhas aqui, né, brindes, etc. É um pessoal que fica todo, parece realmente das Forças Armadas, né? Eu posso fazer isso na minha empresa? Posso acumular? Colocar um monte de selo, certificação? Pode. Eles não são conflitantes, tá? Um te ajuda a obter o outro. Qual que seria o roteiro mais comum? Vai, uma jornada de proética. Pô, começa num Certigov, vai para a ISO já te vai ajudar muito. Aí o Proética você consegue ir com mais calma. Eu acho que esses três níveis é legal. Tendo uma ISO, um Etsphere, caso você se proponha, também é bacana. O DSC 10.000 você consegue também, enfim. Qual a ISO você indica, Bruno? A 37001, ela é mais aculturada no Brasil. Assim, até os prestadores de serviço que ajudam a certificar, a auditar, eles estão mais acostumados, tá? E essa é anti-suborno. A CGU adora ela. Inclusive, usa em acordos de leniência. Mas a 37301, ela te tira da zona de conforto, assim, grande. Você sai bastante porque você olha muita gente. Mas se você tiver 37001 e quiser migrar para 37301, sair do anti-suborno para o de gestão de compliance, é um processo natural, eu te garanto. Eu te garanto, não é tão difícil assim, você consegue numa boa. E eu já passei por todos esses processos, às vezes mais de uma vez, às vezes em mais de uma empresa. Bruno, qual é o mais difícil? Sem medo. Assim, o que dói um pouco é a ISO, tá? Proética, ele é complicado. Mas nada que o Etsphere não consiga. O Etsphere, ele é punk. Ele é punk. Pela questão cultural envolvida, você tem que traduzir tudo em inglês. Olha só o tempo que demora. Tem que tirar a tela de sistema. Não é só mostrar o sistema, tem que tirar a tela do sistema. Então, assim, o conjunto probatório ele é muito intenso, tá? Por isso que eu acho que não pegou no Brasil. Mas eu acho que a ISO e a ISO, a Certigov, elas são mais legais e o Proética depende da sua estratégia. Qual o público de cada uma? Depende do público que você quer agradar. Proética, ele dá um belo recado ao mercado. Belo recado. Só que se você não renova, você dá um recado que eu tiro no pé. Para efeitos de credibilidade, na minha visão, a ISO e a Certigov são boas. Você consegue atender o objetivo interno, não fica só para a torcida, você melhora de fato o seu procedimento e você consegue evoluir, que na minha visão é o que tem que servir uma certificação, para te tirar da zona de conforto. É isso. Os louros vêm depois. Só de você evitar uma fraude na empresa, para mim, já é o maior reconhecimento. Entende? Ajudar alguém que está passando por uma questão de assédio sexual, você ter um prêmio na tua mesa, para mim, é talvez algo a mais, assim, mas o objetivo é esse. Valores envolvidos, Bruno. Depende da sua instituição, mas assim, um processo de ISO fica ali entre 6,
12, 14, depende da sua instituição, e depende do tamanho do trabalho que você quer ter. Se você fizer muitas acreditações ao longo, vai aumentando o valor. Já vi de 30, já vi de 40. O Whitesphere eu já vi de 80 mil dólares, 90 mil dólares. Certigov já vi de 8, 10, 15, 20. Fica nesse valor ali, mas tem os parcelados e tal. Por que que eu falo valores? Porque, assim, depende muito. E às vezes é melhor você contratar um sistema, alguém para te ajudar a montar, e aí a certificação você vai no segundo momento. Porque às vezes você paga o valor de uma certificação que seria uma consultoria, um sistema, entende? E isso seria muito mais efetivo para o seu dia a dia do que direto na certificação. Pô, mas aí eu fico sem o selo? Não, quando você for para o selo é garantido, entre aspas, né? Assim, você está muito mais preparado. Deve pedir ajuda sempre, pessoal. Por melhor que você seja, mais íntegro que você seja, isso daqui é uma seara muito fora do que a gente está acostumado. Um sistema ajuda muito, mas não existe um sistema para ISO, um sistema para Certigov, entende? Você tem que adaptar o que você tem. Até tem uma outra ferramenta aí, mas assim, é importante você não criar algo só para certificação, porque é um tiraço no pé. É importante você pegar o que você tem e organizar para o processo de avaliação, porque aí você aproveita nos dois lados. Caso contrário, eu acho, na minha visão, tá? Na minha visão profissional, eu acho que fica meio não compliance. Sabe aquela coisa? Preparei tudo bonitinho para isso, mas no final do dia eu sei que não se sustenta. Então, não é só a imagem, mas você tem que ter a base também. E se você tem a lição de casa bem feita, arroz com feijão, eu te garanto, em experiência própria, são ajustes. Pode demorar o ajuste, mas são ajustes. Você não vai construir só por causa da prova. Tentei aqui ser compliance no tempo também, tá, Marcelo? Mas fica à disposição para a gente bater um papo aí. Você tinha até mais um tempinho, não É? precisava nem, Ah, tá mas eu bom. adorei o Tá conteúdo bom. porque você teve uma abordagem muito franca em cima de certificação, né? E é claro que como a certificação não é só de compliance, é uma indústria, é uma indústria de certificação, né? É um business, existe, as certificadoras ganham dinheiro, a consultoria ganha dinheiro, todo um processo, claro que é um business, claro, mas a minha percepção, depois de escutar você falar, que a jornada tem que ser melhor do que a linha de chegada, né? Então, tipo assim, se você chega e tira proveito da jornada, né? Você não está fazendo simplesmente para ter um compliance de papel, né? Para ter um retrato na parede, um diploma na parede, um troféu na mesa, etc. e tal. A jornada você consegue aproveitar e tirar proveito dela. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do sistema da gente para mostrar como é que a gente pode ajudar nesses processos de certificação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Hum. Tá vendo, Bruno? Ainda não apareceu aqui. Peraí. Pera- ah, pronto. Agora foi. Legal. Então, gente, eu gosto de mostrar aqui essa é a tela inicial do sistema. Claro que aqui o interessante é que a gente está logado com um usuário corporativo seu, que pode ser um Office 365, pode ser um G Suite, Gmail, mas o importante é que, tipo assim, a gente sincroniza toda essa base de colaboradores toda noite, colaboradores, hierarquia, departamentos, grupos, então não tem importar planilha, etc. E quando isso acontece, eu consigo detectar quando um colaborador entra, quando ele muda de departamento e enviar os alertas, as cobranças corretamente. Nessa tela inicial da home, eu estou aqui com a visão do colaborador, né? Então, essa home pode ser customizada com o logo da empresa, com as cores da empresa. E na primeira tela está mostrando para o colaborador tudo que ele tem de pendência, perfeito? Todos os documentos que ele precisa aceitar, todos os treinamentos que ele precisa fazer, todos os formulários que ele precisa aceitar, que ele precisa preencher. E aí, quando eu entro em algum documento, eu venho aqui eu estou usando, eu consigo navegar do documento, eu estou usando o template do documento da empresa, consigo reportar um problema para quem
o autor do documento, consigo ver todo o histórico de aprovação e versionamento, mas o mais importante aqui para a gente é confirmar que eu, colaborador, tenho ciência daquele documento. E mais que isso, eu ainda consigo criar quizzes para verificar se eu tenho o entendimento correto daquele documento. Assim como os documentos, né, nem todo documento precisa de aceite. Então, você vai organizar o resto dos documentos aqui em pastas, em subpastas, do jeito que você precisar. E a gente tem um assistente de compliance que está turbinado com o chat GPT, que eu posso fazer uma pergunta aqui sobre um determinado assunto e ele vai percorrer a minha base de documentos e entregar uma resposta construída para aquele momento. Então, isso aqui é uma novidade que a gente está lançando esse ano e tem tido despertado bastante interesse da comunidade. Dos documentos, você tem treinamentos. Aqui a ideia é você conseguir construir o seu próprio treinamento, perfeito, ou mesmo usar treinamentos prontos que a gente tem. Os treinamentos que a gente tem prontos são todos em desenho animado, storytelling, né? Então, aqui a ideia é que o colaborador se identifique com aquela situação, né? Que o treinamento apresente cenários, né, para que ele verifique se aquela situação é plausível, não é plausível, é contra as regras, e mesmo assim, mesmo os treinamentos customizados, eu consigo, por exemplo, inserir no meio uma customização. Então, aqui é um treinamento de brindes e hospitalidades, é claro que eu quero apresentar minhas regras de brinde naquele treinamento. E no final a gente gera um certificado e esse é um treinamento exemplo que você poderia ter construído, né? E no final eu gero um certificado, só para mostrar para vocês, que é muito facilmente compartilhável nas redes sociais. Isso gera uma atração bem bacana, porque as pessoas têm orgulho da empresa, e valorizam isso e compartilham nas redes sociais. Além disso, eu tenho formulários, então você consegue construir qualquer formulário, formulários que você precisa, que são obrigatórios de serem respondidos, como esse aqui, de conflito de interesse. Todas essas perguntas aqui são exemplos, você poderia construir do jeito que você quiser, mas também existem formulários que não são obrigatórios, né? A gente falou de um treinamento de brinde, quando eu quero registrar um brinde, eu posso usar um formulário que tem aqui. E os obrigatórios, eles são cobrados na sua tela inicial. E aqui na tela inicial aparecem os formulários que você precisa preencher. A gente também tem canal de denúncia, né, como qualquer outra plataforma. A gente tem um canal de denúncia bastante robusto, que você pode fazer denúncias pela web, por WhatsApp, por e-mail, né, e um canal de privacidade para titulares de dados. Na parte do administrador é que acontece toda a beleza do sistema. Então, eu já tenho uma série de indicadores prontos. Então, esse aqui é um indicador de percentual de aceite nos documentos. Eu consigo quebrar isso por departamento, por documento, ou mesmo por documento dentro de um determinado departamento. Eu consigo monitorar o prazo de revisão dos documentos, consigo criar as áreas e as classificações de documento. Cada classificação é que define... eu, por exemplo, tenho aqui um gerador automático de código de documento, então ele vai construir o documento com a sigla do documento. Ele faz controle de prazo de revisão e faz controle de registro de aceite. E aí, com as áreas e as classificações, eu consigo montar os fluxos de aprovação. Os fluxos de aprovação é o caminho que o documento vai percorrer até ele estar disponível para todos os colaboradores. E com isso eu tenho, além dos indicadores, eu tenho uma série de relatórios, por exemplo, dado um colaborador, quais são os documentos que ele aceitou ou não, versão a versão. Posso fazer isso por documento, por gerência,
posso tirar uma planilha Excel disso. E tenho alertas, né? Então, eu tenho alertas quando tem um novo documento, quando eu cobro a aprovação, eu cobro o aceite, eu escalono o aceite, então o gerente recebe um e-mail na periodicidade que você definir, com a lista dos colaboradores que não fizeram aceite e assim por diante. Na parte de treinamentos, eu também tenho todos os indicadores, e reparem que esses indicadores percentuais eu só consigo te entregar porque eu estou em constante sincronismo com a tua base. Então, entrou um colaborador novo, o percentual já se modifica. E, de novo, eu posso criar por departamento, por treinamento, consigo verificar como é que está o índice de aproveitamento de cada treinamento, e eu posso fazer isso a nível micro. Então, pergunta a pergunta, quero saber quais são as perguntas que as pessoas mais acertam, menos acertam, para, de repente, melhorar a minha comunicação, melhorar meu treinamento. Consigo criar meu treinamento do zero, com PowerPoint, com vídeos, com perguntas, consigo tirar relatórios, planilhas Excel, quais são os treinamentos que um colaborador fez, quais são os colaboradores que fizeram um treinamento, consigo, e alertas também da mesma forma, cobrando a execução do treinamento, dando visibilidade para o gerente e assim por diante. Na parte, eu tenho todo o controle daqueles formulários que os colaboradores preencheram. Então, eu consigo analisar o percentual de resposta de cada formulário, consigo verificar o que precisa ser tratado, e aí, para verificar o que precisa ser tratado, eu determino os red flags, as regras do que vai precisar ser tratado, o que não vai precisar ser tratado, e uma vez que ele cai na lista do que precisa ser tratado, eu tenho todo um processo aqui que eu consigo fazer a análise do formulário, gerar anotações e, no final, gerar recomendações. Eu consigo gerar recomendação para quem submeteu o formulário, eu consigo gerar recomendação para o gerente da pessoa, para um departamento, para um gerente de área, e consigo ter a evidência que aquele colaborador tem ciência daquela recomendação. E aqui eu também tenho relatórios, cobranças, alertas, muito parecido com os outros módulos. Bem, falar um pouquinho do canal de denúncia. O nosso canal de denúncia é um canal web e WhatsApp e e-mail, entendeu? A gente tem aqui, deixa eu chegar aqui na home, um canal totalmente customizado, com logo, título, textos, tudo de acordo com a necessidade. Eu consigo fazer denúncia anônima ou identificada. E aqui na parte do administrador do canal, eu consigo ter dashboards, consigo fazer a administração dos relatos, eu tenho inteligência artificial para distribuir os relatos para times de acordo com a característica do relato e também evitando conflito de interesse. Então, por exemplo, se eu denuncio um Bruno em alguma situação, eu vou procurar levar esse relato para um time que não tenha nenhum Bruno presente, né? Além disso, eu tenho alerta, tenho cobranças, relatórios, né? Então, é um canal bem completo que também a gente está colocando a inteligência artificial nele na captura do relato. Eu acho que eu consegui dar uma visão geral aqui. Deixa eu parar aqui o share. Stop share. Consegui dar uma visão geral. E agora a gente vai abrir para perguntas. E vamos ver se a gente... Eu vou abrir com uma pergunta, com a minha pergunta para você, Bruno. A ISO é hoje a certificação mais difundida, né? E como é que ela o quê? Ela é anual, ela precisa ser revalidada todo ano, né? E esses prazos, para mim, que não ficaram muito claros. Perfeito, excelente pergunta. Eu gosto sempre de dizer que a ISO, na verdade, é um processo diário, né?
mas você tem alguns momentos de avaliação. O momento é anual. Então, você faz o processo, tem uma primeira certificação, enfim, e caso você não consiga passar nessa certificação, você tem 30 dias para realmente passar novamente. E aí, se você tiver tudo certinho, você consegue obter o selo ISO, né? E aí, 37001, 37301, por um ano. E aí, um ano depois, você tem uma rotina de revalidação daquela anterior, né? Que ela é menos tensa, né? Menos, enfim, voltada Custosa para a também? parte... Oi? Menos custosa também? Menos custosa Manter também, a menos ISO? custosa. Exato. E aí, quando você faz um contrato com a certificadora, você já coloca 5 anos de contrato. E aí os valores vão cair no ano após ano. Então, assim, a manutenção, ela é um bom custo, na minha visão. E aí, você ter realmente uma certificação anual sendo revalidada, te obriga a trabalhar. Então, assim, é muito comum nas instituições, assim, você ter um ano que você olha mais treinamento e conscientização, no outro mais canal de denúncia, aí no outro você olha mais a parte de pagamentos, você fica perdendo foco. Com a certificação, essa história não funciona. Via de regra, todas têm um processo de monitoramento. Menos o Proética. O Proética você tem que se inscrever. Mas todas elas você tem essa rotina de continuidade, o que eu acho fantástico para termos de execução. Porque o programa de compliance, isso é um problema que eu vejo em muitas empresas. O fato de você começar do zero te demanda muito esforço. E as pessoas não entendem que a manutenção do programa é mais importante do que estruturação. Na verdade, é melhor você estruturar um programa nota 6 e ano após ano você evoluir ele de nota, do que você estruturar um programa nota 10 e perder nota todo ano. Esse, para mim, é o principal ponto. Assim. E é o que eu sempre falo, não existe trabalho sem tecnologia, não existe tecnologia sem trabalho. Né? Trabalho, serviço, enfim, é um trabalho interno mesmo. Então, você ter uma solução que te ajude a criar essas rotinas e manter elas ongoing todos os dias, enquanto você dorme, por exemplo, vai te tirar muito trabalho operacional, que, na minha visão, é o principal ponto. A dificuldade de trabalhar num departamento de compliance ou ter essa atividade no teu escopo é você encontrar tempo, paciência e energia para conversar com as pessoas, alinhar os pontos com as pessoas e aí voltar para dentro de casa e ainda assim trabalhar. Porque um bom compliance officer ou uma boa equipe de compliance é aquela que serve o business, o trabalho, a empresa. Não aquela que fica numa sala escura só dando sim não, ou não em relação às recomendações, por exemplo, né? Aí por isso que você acaba criando pouco engajamento no programa. Aquele que está realmente ativamente no dia a dia costuma ter muito mais sucesso. E por isso que a certificação anual, que é o caso da ISO, ela te permite a você não perder o foco tanto do relacionamento, mas principalmente do dia a dia. Uma dificuldade grande que eu vejo de programas de compliance que não funcionam é, infelizmente, a perda do gerenciamento. Isso, para mim, dá uma dó, que você vê que o programa existe, a pessoa é bem intencionada, mas ela não tem apoio. E essa falta de apoio gera muito problema. Bem, deixa eu percorrer as perguntas aqui. Eu estou com o chat aberto aqui, já vou pegar a primeira que apareceu aqui no chat. Da Thaís, desculpa a pergunta, não preciso se desculpar, Thaís. É a primeira vez que estou entrando em contato com o Click Compliance. Seria como intranet da empresa em que todos os colegas podem acessar com diferentes permissões? Eu costumo dizer que o Click Compliance é uma extensão da intranet da empresa. Perfeito? Porque numa intranet você não consegue criar os controles que o Click oferece. Por exemplo, você publica um documento na intranet, como é que você faz para você ter as evidências de aceite, né? Fluxos de aprovação de documento, controle de revisão, ou você publica um vídeo e, vou chamar aquele vídeo de um treinamento, mas como é que você faz para ter os testes de compreensão daquilo? Então, tem uma série de coisas que a intranet é uma excelente ferramenta de comunicação, né? Mas não é uma boa ferramenta de controle. Então, o Click Compliance estende a sua intranet para te entregar controle que você precisa justamente para ter essas evidências em programas de certificação, por exemplo. Parabéns, obrigado. Tá ok. Essa é para você, do José. A certificação ISO adapta-se a qualquer tipo de sociedade? E qual o ponto fraco da ISO? Adoro essas perguntas. Obrigado, José. José, sim, qualquer tipo de organização, público, privado, terceiro setor, autarquia, grande, pequena, média, a metodologia é a mesma.
E qual é o ponto fraco? Na minha visão, é um capítulo que a gente chama de contexto. O contexto é quando você começa a ditar a regra do jogo, do que você vai certificar em relação àquele sistema. A ISO tem essa falha, você pode certificar um sistema de compra somente, não todo o seu sistema de gestão, entende? Então, é muito importante observar que tipo de situação você vai se envolver para poder trabalhar com mais inteligência. Qual que é a minha indicação? Dentro da sua matriz de risco, você deve ter 3, 4 processos sensíveis. Certifique eles. Muito provavelmente você vai ter um retorno muito maior e uma melhoria no dia a dia que com certeza vai te trazer bons louros aí em relação a processos, resultados e também lucro. Por que não? Porque a gente ajuda o negócio a ganhar dinheiro. Tem uma pergunta aqui do Manuel, meu colega Manuel. Obrigado, viu, Manuel, pela pergunta. Ele diz, Bruno, que técnicas você sugere que uma organização adote para tangibilizar o valor gerado como resultado da certificação de integridade? Excelente pergunta, eu coloco algumas, tá? Primeiro, pesquisa de mercado, sempre muito interessante, para observar como está a percepção da sua empresa perante o mercado antes e pós a certificação. Segundo, o valor agregado que você observa em relação aos seus fornecedores e prestadores de serviço. Você, na minha visão, ganha muito mais força em poder de negociação, porque você não fica limitado a um ou outro. E o terceiro, você consegue também exigir que ele se adapte em relação a termos de integridade que você pode colocar em relação a ele. Para mim, isso é um ótimo valor. Quarto ponto, você fica muito mais atraente para investimentos e também com alta liderança. Então, a gestão atual, a gente sabe que tem vários modelos de negócio, pode mudar a gestão, mas ela fica muito mais forte em relação a isso. Então, presidentes, conselhos adoram falar que realmente o processo foi obtido durante a sua gestão, isso enche a boca e você ganha muito mais moral. Enfim, são alguns temas, mas na minha visão você evita investir de maneira errada em ferramentas, prestadores de serviço, enfim, porque a manutenção é mais direta ao ponto. Então você gasta menos em relação a isso e você ganha mais credibilidade, que também ajuda nos novos negócios. Eu tenho uma empresa que eu atuei que ela conseguiu mais licitações, conseguiu obter mais sucesso em licitações, porque a ISO trouxe para ela habilitações técnicas que ela era exigida em relatórios de conformidade, por exemplo. Então, ela abriu um novo mercado. Olha só, Marcelo, coisa interessante. Ela é uma empresa que tinha Legal. 99% do faturamento na área pública, só que ela não conseguia prestar serviço para o Ministério da Defesa. Porque eles precisavam muito da certificação de uma ISO, por exemplo, que o edital não faz uma reserva de mercado. Ele não fala, eu quero a ISO, não pode, isso é ilegal. Mas ele fala como se fosse a Não ISO. pontua, né? Não pontua, não pode. Como você É, disse, é uma indústria. Mas ele fala, eu gostaria de uma certificação como a ISO, ou isso vai ser um critério de desempate, por exemplo. E aí ele abriu esse novo mercado. Ele está nos Estados Unidos hoje. bacana. Nossa, ele cresceu muito em relação a esses contratos públicos que a gente sabe, né? Tem uma outra perguntinha aqui, se o Proética engloba o que a ISO 37001 e a ISO 37301 certifica. Sim, os temas são os mesmos, mas você precisa adaptar as evidências e o discurso, tá bom? Não estou dizendo que você vai precisar criar um programa para um programa para outro, mas é importante você adaptar isso, tá bom? Porque a metodologia de avaliação é um pouco diferente. A ISO, na minha visão, ela é mais restritiva, no sentido de te dar uma margem de explicação. Você está ali com uma pessoa na tua frente te perguntando. O Proética você consegue, numa questão documental, comprovar o seu ponto. Então fica um pouco mais fácil. E aí, corroborando aqui com o ponto do Laércio, que a tendência, sim, é que cada vez mais as empresas busquem certificação e selo no futuro, tá bom? Então, é muito importante buscar isso como uma fonte de melhoria, que é um ponto da Elaine também que me mandou aqui numa pergunta, que a empresa tem que escolher muito bem qual certificação ela vai passar. Porque eu já vi vários tiros no pé que você perde dinheiro, recurso, tempo, e aí aquele beabá do programa que é o importante, você perde o foco. Então, muito cuidado. E a exigência, na minha visão da Proética, ele é maior. Ele é maior, na minha visão, porque tem um ente público do outro lado, entende? Não é tão fácil a obtenção. Ele também não quer que todo mundo tenha, entende? Mas a CGU é uma autoridade muito honesta, na minha visão. Não estou dizendo que o processo é desonesto, não é isso. Mas a CGU tem, sim, mais poder de exigir outras coisas que uma iniciativa privada, às vezes, pode flexibilizar. Por exemplo, a ISO permite que você volte daqui a 30 dias com aquela prova lá que você não conseguiu comprovar. Você paga de novo, você é submetido novamente. A CGU não, você tem que esperar o próximo ano.
Então, por isso que eu acho que é importante ter essa diferenciação aí. Acho que eu Tá. passei por todos os meus aqui, Marcelo, mas fica à Deixa vontade eu para ver aqui se eu tenho falar. mais uns aqui. A Thaís, isso eu compreendi, mas eu queria saber como usamos isso no ambiente da empresa. Thaís, posso te fazer um convite? Assiste uma demonstração nossa, entendeu? A gente abre o sistema e tira todas as suas dúvidas. Eu acho que fica mais fácil. Marcelo, podia dar uma ideia de custo da Click Compliance? O João. João, olha só, o custo da ferramenta varia muito com os módulos que você contratar. Então, tudo que eu mostrei, aquilo é tudo modular, você pode pegar apenas um módulo e o volume de colaboradores. Então, dependendo do volume que você tiver, a gente está falando de centavos por colaborador. De novo, bate um papo com a gente que a gente explora o seu cenário com mais profundidade. O Click Compliance tem como restringir impressão ou download de documentos? Vicente, o que a gente faz, e que a ISO até exige, é fazer cópia controlada de documentos. É, é, a parte de restrição de acesso, o Click não faz, mas consegue trabalhar com sistemas que fazem. Por exemplo, se você usa o Office 365 e você contratou a parte de restrição, acho que é DPS que eles chamam, que protege o documento, inclusive se você mandar o documento por e-mail, ninguém consegue abrir, se não tiver o login, etc. A gente consegue trabalhar com isso. Eu acho que foi tudo, hein? Foi tudo e a gente ainda conseguiu terminar dentro do tempo, né, respeitando aí até as 6 da tarde, para a gente não ficar até tarde aqui numa conversa prolongada. Eu adorei a live de hoje, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei que o Bruno foi muito feliz, muito assertivo, e bastante franco nesse processo para você escolher a certificação que você deseja adotar, e se você quiser e reforçando a minha opinião, eu acho que aproveite a jornada, né? Aproveite a jornada e aproveite os insumos que você tem ao se preparar para uma certificação e não só o troféu no final. Bruno, suas últimas palavras aqui para a gente fechar. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Fico muito feliz, em participar da live. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, então eu me coloco à disposição, inclusive, para caso alguém tenha pergunta, enfim, responder depois. Até chegou uma perguntinha aqui no chat, perguntando, além da ISO, né, qual a outra certificação mais indicada para o setor? Eu acredito que seja de minério aqui, né, José? Mas eu acho que, nesse caso, a ISO ela atende muito bem, tá? Eu buscaria, talvez, a Certgov, tá? Pelo contato ali, talvez, com autoridades em relação ao setor, que é bastante regulado. Mas caso você tenha interface com uma empresa do exterior, enfim, uma multinacional, que tem uma controladora, enfim, relacionada no meio, eu tentaria o Redsphere ali, né? Porque já pega a régua mais alta mesmo, já que tá para fazer, vamos fazer mesmo, sabe aquela coisa? E só pede lá para o pessoal tentar dividir ali os custos, tá? Em dólar. Mas assim, de resto tá ótimo. E Marcelo, brigadão aí, valeu pessoal aí também pela presença, as perguntas, foi um papo super gostoso. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí para mais encontros. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês e até a próxima live. Um abraço, Bruno. Obrigado, querido. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.